Já se vão distantes os dias em que o conhecemos. Vindo do Pará ao Paraná, o que se deu em 1991, quando Alberto Almeida, que é palestrante desde os seus 17 anos, realizou um périplo pelo estado, visitando a capital, Curitiba, Guarapuava, Pato Branco, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Alberto tem sido uma presença constante como conferencista nos últimos anos em nossa Conferência Estadual Espírita. Agradecemos, Alberto, a gentileza de nos ceder esse tempo para uma entrevista. A alegria é minha por poder partilhar dessa convivência em torno do nosso ideal, que é inédito para aqueles como nós que estamos em busca do autodescobrimento. Nós preparamos algumas perguntas, queremos deixá-lo bem à vontade e vamos a elas. Tem surgido algumas obras no meio espírita que apregoam que o Cristo a que se refere Paulo de Tarso em suas epístolas não é o homem de Nazaré, mas que se trata daquele Cristo do gnosticismo, o Christos, o Cristo espiritual, o Deus que vive em nós. Isso não conduz a diminuir a figura e a importância de Jesus, nosso modelo e guia governador planetário? Quando se reporta ao Cristo, é bom que se entenda a perspectiva com que Kardec coloca em A Gênese a palavra Cristo. Ele se refere à personalidade de Jesus, e quando ele adiciona Cristo, ele propõe o significado do ungido. Então, Jesus é o Espírito que, no seu exercício crístico, ele se conecta com o divino de tal modo que foi e ficou consagrado como Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, caracterizando, portanto, uma dimensão de interação inédita. Jesus efetivamente merece esse olhar e essa cognominação, Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo. Não foi sem razão que Paulo propõe em O Livro dos Espíritos de que Jesus é o homem-Deus. É curioso isso, porque enquanto muitos confundem Jesus com Deus, o Espiritismo propõe Jesus como um espírito que fez o seu processo evolutivo, é um co-criador junto com Deus do planeta Terra, junto com espíritos de uma comunidade de espíritos puros. E quando Paulo vai se referir a Jesus, ele coloca nessa intermediação para nos dizer que ele não é Deus, mas ele é um homem-Deus, caracterizando, portanto, de que a dimensão do homem Jesus foi de tal monta, foi de tal eloquência, que se pode consagrá-lo como sendo um homem-Deus. Todos nós somos Deus, e na tradição judaica, quando Jesus se refere à tradição escutada, ouvida, falada, né, que era uma tradição que não estava escrita, ouviste o que foi dito aos antigos, vós sois deuses. Eu, porém, vos digo, e faz menção ao que ele, Jesus, fazia e a que nós poderíamos fazer em olhando para ele. Vocês podem fazer o que eu faço e podem fazer muito mais. Então, a menção a Deus de que nós éramos deuses é uma menção que se reporta ao Cristo que temos dentro de nós mesmos, a dimensão crística que nós experimentamos na nossa alma, enquanto processo a ser despertado, ou a ser acordado, ou a ser desenvolvido. Então, eu, você, somos deuses com D pequenininho, significando de que nós temos, na genética divina, na nossa origem, na nossa ascendência, ou como descendente, trazemos Deus dentro de nós mesmos.
trazemos uma dimensão crística dentro de nós mesmos. Então, é nesse olhar que quando Paulo diz a Allan Kardec, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, de que Jesus é o homem-deus, eu acho precioso esse achado, essa fala, esse enquadramento. Ele coloca, portanto, Jesus como sendo esse espírito admiravelmente grande a tal ponto de ser um homem-deus. E diz, vai mais além ao seu tempo, quando na codificação, na mesma questão proposta, ele diz que ele é o arquétipo do homem integral. Quando ele diz isso, ele diz que Jesus é a imagem de tudo aquilo que nós podemos lograr alcançar enquanto a figura de um homem integral. Um homem integral é aquele homem que faz acordar a dimensão do Cristo interior, que vai ganhando expressão, vai tomando lugar e vai, numa certa medida, iluminando a dimensão da nossa humanidade egóica. Então, quando o homem vai se empoderando do Cristo que ele é, ou da dimensão deificadora que ele tem, ele vai transmutando a relação dele com o ego a tal ponto que, num dado momento, ele, entre aspas, mata o ego, numa linguagem da psicologia, sobretudo oriental, né? O ego morre. Quando se quer dizer que o ego morre, se quer dizer que a dimensão iluminativa do ser chegou a um ponto tal que a dimensão da personalidade, ela cede como a cúpula de um abajur, ela fica completamente límpida e a luz se expressa inteiramente através dessa cúpula. Ela não lhe opõe nenhuma resistência a que ela se expresse. Quando isso acontece, nós dizemos que o ser se iluminou. Diríamos, numa linguagem espírita, ele se cristificou. Ele trouxe o Cristo a uma dimensão de poder iluminar a sua personalidade. Ele continua sendo um espírito mortal, ele tem a sua personalidade, mas ele tem a sua personalidade profundamente iluminada pela sua dimensão Deus, quando é pequenininho, filho de Deus, né? E assim, essa expressão comparece no mundo com essa característica peculiar de cada um de nós. Quando se olha uma árvore, vê-se as flores e as folhas, vê-se que elas são inéditas. Cada uma é uma, nada obstante, todas elas sejam da mesma árvore e todas elas sejam absolutamente belas, engenhosas, divinas. Assim somos os espíritos que nos cristificamos, como folhas de uma árvore, que vamos nos cristificando sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa dimensão egóica, sem perdermos a nossa dimensão, portanto, do ser humano que somos, mas, porém, luarizado pela essa luz interna do Cristo que aponta e que se expressa no mundo quando o ser que somos conseguimos fazer esse nexo que Joana de Ângeles propõe na sua psicologia de uma forma admirável, que é o traço, o link ego-self. O self é esse Cristo interno a que nós estamos nos referindo, que Paulo se refere no Livro dos Espíritos, e que está lá do Paulo Estevão, né? Ninguém me moleste, eu trago as marcas do Cristo. Então, Jesus não perde a sua dimensão, porque ele é o grande facilitador desse nexo ego-self. O ser humano, ele faz o despertamento do seu Cristo interno a partir da figura de Jesus. Então, Jesus tem o seu lugar na humanidade, como espírito guia, modelo, referência, porque ele fez o que nós estamos sendo convidados a fazer. Então, quando nós queremos nos iluminar, nós buscamos Jesus. Na perspectiva espírita, nós buscamos Jesus. Porque ele é as pegadas que mostra como é que a gente vai chegar nesse lugar crístico
e fazendo-o desabrochar, crescer, se expandir nesse movimento de reforma íntima, de cristificação. Puxa. Obrigado, Alberto. Vamos a outra pergunta aqui. Existem fontes que dizem que as narrativas dos evangelhos atribuídas a Mateus, Marcos, Lucas e João mais não são do que construções literárias surgidas a partir da segunda metade do século I, provavelmente copiados de uma fonte anterior. Assim, Jesus Cristo não seria mais do que uma formatação, a partir de tradições mitológicas, que muitos fatos do Evangelho mais não são do que cópias de tradições pagãs da Pérsia e do Egito. Nisso tudo, como ficam as informações da espiritualidade a respeito de Jesus, como modelo, guia, nosso governador planetário novamente? Eu penso que a fala de Dona Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, ela é muito elucidativa quando nos convida a pensar que dentre as narrativas, essas 4, elas se conjugam e se afirmam reciprocamente, dando menção de que Jesus existiu como ser efetivamente e de que os fatos são fatos verídicos. Se fôssemos narrar esse encontro aqui, nós estamos aqui em 6, teríamos 6 narrativas. E essas narrativas provavelmente teriam as suas peculiaridades. Mas o conteúdo em si mesmo seria comum. Não seria cópia um do outro. Seria apenas a versão de cada um que esteve presente na ocorrência. E, portanto, faz menção ao fato com as admiráveis coincidências. Então, como se sabe que dos evangelistas 2 viveram com Jesus e outros 2 tomaram informações de fonte daqueles que estiveram e viveram com Jesus, essas informações naturalmente são tão coincidentes e por isso, como diz Dona Amélia, elas podem ser catalogadas e colocadas num processo comparativo demonstrando o quanto o fato existiu. João, que é o que escapa no seu evangelho místico, já traz um colorido um pouco diferente, nada obstante também confirme as outras, numa certa medida, mas faz menção de que a Terra, se pudesse falar e escrever sobre Jesus, ela seria como que pequena para falar daquele homem. É curioso que isso vem se dando. Os evangelhos apócrifos, aqui e acolá que surgem, Jesus, portanto, é uma figura que ultrapassa limites. Os evangelhos consagrados dentro da tradição e que estão colocados como os evangelhos autênticos, eles trazem o essencial de que precisamos. Outros que se possam fazer cotejamentos e, portanto, ilações, podem, numa certa medida, nos apresentar facetas de Jesus. Mas há outras facetas que são incompatíveis, que precisaremos fazer um alinhamento melhor. Quando os espíritos fazem nas comunicações mediúnicas pelos médiuns menção a Jesus, a gente vê que eles fazem igualmente, aproveitam as situações e fazem algumas extrapolações, à guisa de poder trazer alguns ensinos numa linguagem que se ajusta ao nosso tempo, mas que são aderentes àquilo que se sucedeu. É como se daqui nós 6 narrássemos aqui o nosso encontro e eu ou você depois pudéssemos fazer outras ilações complementares, à guisa de ampliar um estudo, um conhecimento. Assim eu vejo, por exemplo, Humberto de Campos. Assim eu vejo Dona Amélia, que coexistiu com Jesus ao seu tempo, foi contemporânea, e faz enfoques admiráveis, poéticos, trazendo a característica própria dela, como Humberto de Campos, dele, e trazendo enfoques que engrandecem os 4 evangelhos. Então, essa, para mim, é uma proposição cabível, possível e admirável. Porque Jesus foi um homem tão grande, que era impossível falar dele na sua totalidade. Não tínhamos como e não temos conta, e por isso a fala de João é assertivamente positiva sobre os livros que poderiam se escrever sobre ele. É porque
quando uma pessoa é demasiadamente grande, cada um olha e vê um ângulo. Mas ainda que veja esse ângulo, não consegue penetrar outros ângulos na profundidade. É como a parábola, que cada um tem um olhar de acordo com o seu nível de consciência evolutiva. A parábola está ali, como um mar, e cada um faz o seu mergulho que dá conta de fazer. Alguém que fique na superfície fará uma descrição muito bela acerca daquela superfície. Alguém que faça um mergulho pequeno terá um outro olhar. Mas alguém que faça um mergulho muito profundo terá um olhar bastante diferenciado. Então Jesus ele fica como esse espaço onde comparece os narradores principais e aqueles que são os auxiliares, falando dessa figura que talvez seja difícil se comportar num livro. Um governador do planeta, ele excede qualquer capacidade psíquica de homem ou de homens juntos para poder defini-lo nos seus limites. Sempre parece que qualquer referência nunca é suficiente, né, para falarmos a respeito de Jesus. É sempre encantadora quando feita de forma consentânea, coerente, mas é sempre algo que não diz tudo. Algo que não diz tudo. Alberto, nos relatos mediúnicos dos espíritos Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, encontramos na descrição dos atendimentos espirituais aos encarnados relatos de espíritos familiares, espíritos responsáveis por regiões, estados, etc. Onde ficam os anjos da guarda? Por que não são referenciados nesses atendimentos descritos? Eu penso que eles o são dentro de um contexto coletivo. Não se faz menção pontual, corriqueira sobre eles, mas eles são mencionados. Então, é que o anjo da guarda, ele pode ocupar diferentes lugares dentro dessa participação dele protetora. Ele pode ser o anjo da guarda de um membro da família e da família. Dependendo da sua hierarquia espiritual, ele pode dar conta de fazê-lo. Como ele pode ser alguém que tenha os seus intermediários, ele seja o anjo da guarda e cuide de alguém através de um outrem, que se coloca como intermediário, como fosse o médium do anjo da guarda. Eu vou dar um exemplo que o nosso Raul trouxe certa feita. Quando Dona Ivone estava próximo de desencarnar, ela teve um sonho, um desdobramento. E ela se viu diante de 3 entidades magníficas. Lá faz a descrição numa perspectiva grega, outra na perspectiva hindu e outra num outro perfil, que chamaram-na para um encontro. E ela define esse encontro. E ali fica consagrado o anjo guardião dela. Então se lhes oferece as informações, como que se celebra a vitória que ela teve, e se lhe anuncia de que ela estava para voltar. Então ela contou ao Raul, naturalmente com a alegria que lhe era peculiar, esse encontro. Quer dizer, um encontro quando estava finalizando a encarnação dela. Né? Então, o Charles, que comparece, e quando a gente lê as obras, a gente pensa que ele é o anjo guardião. Né? Mas ele é aquele pai atrapalhado lá da França, que não soube educá-la e vem para ajudá-la como um espírito familiar. Mas ele não era o anjo da guarda de Ivone Pereira. Dentro desse olhar que o nosso Raul trouxe, que ela trouxe para o Raul. Diz que ela estava eufórica, engraçado, a gente tem um pavor de desencarnar, a gente sempre acha que tem uma coisa para fazer, alguém para cuidar, que está faltando alguma coisa. Eu acho que a gente esconde um pouco o nosso instinto de conservação exacerbado e a gente não quer deixar o corpo. Mas Ivone Pereira estava eufórica, entusiasmada com a possibilidade de voltar. Então ela contou isso com uma alegria imensa. Um mês depois ela desencarnou. Então eu penso que, de repente, a gente vai
olhando a literatura espírita e não vai percebendo esses semblantes que se encadeiam, né? E que comparecem na vida de cada um, trazendo o seu quinhão de responsabilidade, de apoio, de ajuda. Na vida familiar, tem o pai, que às vezes agencia um filho mais velho para cuidar do outro mais novo por um tempo, depois chama um tio, a gente não faz essas articulações. Eu vejo o anjo de guarda, o anjo guardião, também fazendo essas agenciações, não só pelo seu tutelado em si mesmo e porque ele queira ficar na boa, só olhando, é porque tem essas articulações que fazem parte dessa grande rede de solidariedade, de união, que nós vamos poder nos conectar. Você veja, quando a gente chega no pódio da vitória sobre algum evento, atrás desse grande evento, tem um bocado de gente. Tem alguém que foi o principal, mas tem um bocado de gente que contribuiu para que a gente pudesse alcançar a feitura de uma formação de grau, passar num concurso. Quantas pessoas interagem, encarnadas e desencarnadas. Tudo isso se conjuga, se convalidando, para que a pessoa alcance aquele lugar. Tem alguém que é definidor, que é mais importante, que é prioritário, que é fundamental, mas não exclui aqueles que se conjugam para o mesmo objetivo, para o mesmo fim. E esses que se conjugam também, a seu turno, eles estão revendo contas, ampliando possibilidades, desenvolvendo competências. Então, essa rede de amor e de solidariedade que se faz em torno do anjo guardião com os espíritos familiares, que podem ser atrapalhados ou não, né? Estamos aqui avaliando o anjo guardião, que vai e se vale de espíritos familiares que são equilibrados, né? Porque tem os familiares que vão e estão mais perturbados do que o encarnado. Tem os afins. Ele se pode valer de uns espíritos que são afins, que não têm um vínculo familiar do ponto de vista encarnatório, presente ou passado, mas é um espírito afim. Ele se vai de espírito afim positivamente, porque também tem os afins negativamente. Então vejam que esse olhar que se abre como um leque e nos convida a pensar de uma forma cada vez mais socializante da ajuda, do apoio, da solidariedade que comunga, da solidariedade que se compõe, e de que quando você chega em algum lugar e se beneficia, você vai ser grato, você vai ser grato ao divino. Mas, do ponto de vista por primeiro e por último, mas dentro dessa gratidão, quantas pessoas ou quantos espíritos você vai ser grato por aquilo que você alcançou? Numa formação profissional, numa conjugação afetiva, na superação de um conflito, no desiderato de poder educar um filho ou uma família. Então eu olho mais nessa perspectiva. Eu não me lembro aqui no momento, eu me lembro de uma obra de um baiano que escreve sobre anjo guardião. Eu estou com essa obra para ler há muito tempo, então ele só fala sobre anjo de guarda, que é uma compilação. É um ex-presidente da Federação Espírita da Bahia. Mas eu não vi nenhuma obra onde se pudesse focar no anjo de guarda especificamente. Ele fica como que diluído nesse conjunto e às vezes sem aparecer como protagonista nos eventos, mas eles estão de algum modo ali presentes. Não, mas muito enriquecedora aí a forma com que você conduziu aí a nossa reflexão. Vamos agora ao período em que nós estamos vivenciando, aí, esse período de pandemia, que decretou o isolamento social e as casas espíritas fecharam as suas portas físicas. O fato de tantas atividades que estavam restritas ao ambiente físico do centro espírita se transferiram de forma virtual, tornando nossas casas para as reuniões de estudo, evangelho no lar, encontro de trabalhadores. Podemos entender que de alguma forma estaríamos voltando ao que foi o início do movimento espírita, ou seja, as reuniões nos lares. O centro espírita terá a importância da sua dimensão física alterada na sua visão? Depois da pandemia, nada é o mesmo. A gente pode ficar pior se não aprendeu e pode ficar muito melhor
se valeu da pandemia como instrumento de reflexão e de aprendizagem que a vida nos oferece. Eu penso que a casa espírita que teve o olhar de poder fazer da pandemia um ponto de reflexão para se colocar dentro da sociedade cumprindo a sua finalidade, a sua função, ela se enriqueceu pós-pandemia, porque ela criou outras formas de poder chegar aos corações que não só a atitude das atividades presenciais. Ou seja, entrou toda uma comunicação virtual que era muito empobrecida no movimento espírita, nas casas espíritas. Teve um boom. Se as casas espíritas se valeram disso para saber integrar de uma forma muito coerente com aquilo que ela já fazia antes nas atividades presencial, é maravilhoso. Cresceremos muito. Casa espírita, aqui que eu menciono, são os trabalhadores que compõem a casa espírita. Ela não é uma edificação material. A casa espírita é um conjunto de pessoas que se unem. A igreja, na linguagem evangélica. Se a casa espírita se acomodou com isso, e os trabalhadores, e isso nós temos percebido, ficam em casa, não é porque estão vulneráveis, não é porque o vírus ainda está à porta, não é porque ainda não ficaram contaminados, é por comodidade, acomodação. E por outros motivos que fazem com que a pessoa reticente não retorne e não engrosse fileiras no grupo de trabalhadores dos centros espíritas para recuperar o espaço que ficou vazio, sobretudo nos momentos em que houve decretação epidemiológica para que não se abrisse espaços públicos, para que se recuperasse esse espaço. Esses que ficam na retaguarda apenas no movimento online, virtual, eles não aprenderam. Eles estão colocando o online a serviço apenas dos seus interesses menores. Aqueles que voltaram e subtraem o online, eles também não aprenderam, porque a casa espírita ela tem uma intervenção presencial, mas aqueles que podem participar dos conteúdos formosos que aquela casa espírita oferece e que o fizeram durante a pandemia, podem continuar fazendo a partilha desses ensinos, dessas reflexões, desses estudos para o mundo. O mundo perdeu o limite geográfico. Então, é de importância capital, penso, que a gente retome para as atividades presenciais, superando limites que não são justificáveis, para retomarmos essas atividades e mantenhamos, portanto, num estilo híbrido, a comunicação virtual, com a qual ela não substitui o presencial. E o presencial não dá conta de atender o que a casa espírita faz lá no outro país, naquele mesmo momento online. Tendo um internauta participando do outro lado do país, às vezes num lugar onde não tem centro espírita, e ele está lá conectado com aquela casa espírita, que está no presencial e está no virtual virtuosamente. Então, o sistema híbrido talvez seja para a casa espírita o aprendizado que precisamos fazer no momento, elaborar esse aprendizado, para fugir desses dois extremos. Ficar em casa. Em Belém, por exemplo, do Pará, tem uma casa que eu estou sendo convidado a fazer uma fala, porque ninguém voltou para casa, os trabalhadores não voltaram para casa. Tem casas que estão fechadas porque não tinham como bancar a sua estabilidade na ausência de público, e eram alugadas e fecharam. Então tem muita coisa para se fazer no retorno do presencial. Então a ausência do presencial é um limite extremo, com a presença ou não do virtual somente, e o presencial com a supressão daquilo que é a possibilidade de compartilhamento através das redes sociais, isso também passa a ser o outro extremo. Se a gente puder juntar e valer-se de todos os instrumentos de comunicação social que a casa espírita pode dispor, sem detrimento e sem desqualificar o presencial e vice-versa, eu acho que nós teríamos a oportunidade de ter aprendido com Kardec, que usou tudo que estava ao seu alcance, mas não deixou em viagem de ir ao lugar onde ele precisava ir
para presencialmente fazer com que o Espiritismo pudesse ser experimentado olho no olho. Porque uma coisa é a gente estar numa tela. Por exemplo, o nosso Divaldo fez uma fala extraordinária ontem. Todos nos encantamos. Eu mesmo me emocionei mais de uma vez na fala de Divaldo. Mas essa mesma fala, se fosse em casa só com a tela, ela talvez não tivesse a mesma repercussão. Então tem essa dimensão da egrégora, né? Do campo vibratório que se faz. A narrativa dele acerca dos espíritos que se enfileiraram durante a apresentação do coral do Ildefonso Correia deu a dimensão do quanto aquele lugar era um lugar magneticamente que estava pleno para atender todos que ali estavam presencialmente. Então, é esse o olhar que nós precisamos ter, porque senão a gente vai fazer que nem como estão fazendo os jovens, que são extraordinariamente hábeis na comunicação virtual, mas não conseguem se relacionar pessoalmente. São de uma incompetência para a convivência presencial, porque não desenvolveram essa competência no lar, em família. E estão escondidos atrás da tela, aparentemente como comunicadores de excelência, influências. Todavia, quando você vai demandá-lo para um contato físico, presencial, é uma catástrofe. Então eu penso que nós estamos, nesse momento, sendo chamados a poder olhar o que o Espiritismo sempre nos ajuda a pensar, de que o progresso, ele encampa, mas a serviço daquilo que o Espiritismo pode se valer, no sentido de promover a divulgação da doutrina espírita, a vivência da doutrina espírita enquanto prática e o estudo reflexivo como 3 grandes objetivos do Centro Espírita. E poderia nos relatar algo da sua experiência no Jardim das Oliveiras, nesse período da pandemia? Como aconteceram as atividades públicas, assistenciais, mediúnicas? Também o canal, né? O canal no YouTube do Jardim das Oliveiras, que também prestou assim um grande serviço na divulgação da doutrina e também no consolo aos corações nesse período. Acho que nós aproveitamos muito o período da pandemia. O Jardim, ele, com presteza, a área de comunicação funcionou bem, positivamente, bem em cima da bola, como a gente costuma dizer, né? Nós não esperamos tanto tempo para entender que tínhamos que fazer as atividades virtuais. Eu recordo-me que fiz vários fins de semana, não sequenciadamente, mas espaçadamente, 6 lives em fim de semana, 6 lives. Todo dia tinha live praticamente. Eu fiquei 15 dias em casa, naquele tempo em que foi documentado a necessidade de não se sair, né? Era uma imposição governamental, então eu fazia live mais de uma vez por dia. Então o Jardim aproveitou, foi um boom no nosso canal, inclusive, essa pandemia. Mas o Centro Espírita, nós ficamos muito atentos ao protocolo social e tão logo ele flexibilizou, nós voltamos. Nós não tergiversamos em retomar a atividade física presencial, obedecendo tudo que era proposto na nossa esfera de governo, enquanto medidas cabíveis do ponto de vista higiênico. E quando nós retomamos, estávamos naquela insegurança de se estávamos fazendo certo, inclusive o mediúnico. E tivemos a chancela dos espíritos, que estávamos fazendo certo. Eu, particularmente, com nossos pares lá, que estão na área da medicina, estávamos muito atentos, porque nós éramos pessoas que tínhamos que dar uma palavra também técnica acerca do assunto, né? Ao lado daquilo que era determinado pelo governo. Então eu confesso que estávamos esperando o que é que a espiritualidade iria sinalizar. Mas foi surpreendente na nossa retomada, ainda que precário, com distanciamento, com máscara, na reunião mediúnica mesmo, os grupos muito apequenados, porque as pessoas de mais idade, as vulneráveis, naturalmente que não eram convidadas e se recluíram, se reservaram, sobretudo naquele período mais crítico, nós fizemos isso, foi maravilhoso. Depois teve um outro momento em que houve uma nova parada. Nós obedecemos a recomendação e tão logo
o protocolo liberou, nós voltamos. De tal modo que hoje eu penso que nós estamos praticamente com um volume de trabalhadores, porque a grande questão na retomada dos centros espíritas foi os trabalhadores. Porque o público, e sobretudo aqueles que se perderam de si mesmos e perderam entes queridos na convivência física, tem sede da casa espírita, desse contato, de falar, de ser ouvido, de ouvir. Mas os trabalhadores não têm essa mesma pegada para o retorno. No Jardim das Oliveiras, eu penso que nós conseguimos esse retorno. Não foi de forma absoluta, porque tem pessoas idosas. Tivemos no nosso grupo, acho que uma desencarnação durante a pandemia, e muitas pessoas ficaram muito vulneráveis durante aquele período mais crítico, mas eu penso que nós conseguimos, assim, fazer o dever de casa direitinho. Hoje, estamos com as nossas atividades praticamente todas funcionando normal, e os trabalhadores retomaram em função dessa direção que foi, acho que bem assertiva, no sentido de promover de que o presencial ele não é substituído pelo virtual. Legal. Roberto, chegamos ao fim, mas os nossos internautas ainda estão à disposição para um recado final, uma mensagem, por favor, fique à vontade. A minha alegria de poder, nesses dias tão desafiadores aqui no mundo, né? Como diria o psicólogo Abraham Maslow, o mundo anda mal frequentado nesses dias. Então parece que as divergências, as esquisitices, coisas muito estranhas têm acontecido na Terra, guerras de um porte ameaçador, os abalos sísmicos, enfim, tem tido muita coisa junta, né? E hoje, com as comunicações pela rede mundial de computadores, você fica sabendo de tudo, e as pessoas se valem das redes também para fazerem apresentações esquisitas ou para chamarem atenção, e nós ficamos cientes das coisas que acontecem no mundo, e tem acontecido muita bizarrice própria de um planeta que está numa transformação, como numa casa em mudança. Às vezes, a gente percebe que parece que o caos se instalou. Então, o Espiritismo, e eu queria dizer aos nossos amigos conectados conosco neste momento, é, sem sombra de dúvida, uma bússola admirável para nos apontar o rumo. É também uma âncora que nós podemos colocar se o tempo está muito ruim. Quando o tempo está muito ruim no mar, aqueles que estão dirigindo as grandes embarcações, eles se ancoram às proximidades de uma ilha e ali esperam passar aquilo que é o temporal. O Espiritismo, talvez hoje também, nós podemos nos usar dessa metáfora, pode ser isso. Esse espaço onde a gente pode ficar acolhido, sem imobilidade, não, sereno, consciente, confiantes, marcha lenta, mas na direção certa, sem ceder aos apelos, sem ceder ao pessimismo e à desesperança que alcança muitas vidas e muitos corações, sem embarcar na onda de derrotismo que tem levado muitos ao suicídio e aos homicídios no mundo. Acho que o Espiritismo é um bom lugar onde nós podemos nos abrigar e abrigar pessoas. Na fala do Espírito Emmanuel, é um bom guarda-chuva para a gente se proteger nesses dias da chuva que às vezes é torrencial e ameaçadora. Sejamos, portanto, aqueles que, seguindo Jesus e Kardec, sejamos capazes de poder ter vigilância. Hoje é um dia de vigilância, esse tempo é um tempo de vigilância. Não só de análise. Analisai, vigiai e orai. Vigilância é um ponto de fundamental importância para que não caiamos em ciladas, armadilhas, apelos, acenos, que numa atitude impulsiva a gente acaba, às vezes, saindo da trilha. O Espiritismo é uma trilha. Não é um trilho, é uma trilha. Nós nos movimentamos dentro da trilha.
E, assim, vigilantes, nos momentos necessários, a busca da oração como suprimento quando a dor for muito forte, e a oração como ação no bem, que nos assegura a prevenção do mal, porque nos conecta com o divino, nos cristifica. Assim, talvez, todos nós conseguiremos, nesses dias tumultuosos, a seguir nesse novo rumo que o Espiritismo nos convida a fazê-lo, nos oferecendo o Consolador que, de volta, consola esclarecendo e esclarece iluminando. Um abraço, Terra. Obrigado. E assim nós chegamos ao fim, agradecendo aqui o Pinhão do Paraná ao Açaí do Pará. Muito obrigado.